Estamos começando pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências, na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Nos dois últimos programas, nosso assunto focou a legitimidade do texto bíblico cristão que temos hoje na Sagrada Escritura. A pergunta que motivou nossa argumentação foi: podemos confiar no Novo Testamento? No programa de hoje, vamos direcionar nossa atenção nos achados arqueológicos e verificar em que medida eles podem ajudar a esclarecer e confirmar algumas das narrativas encontradas no Novo Testamento. Vamos começar por um episódio descrito no livro de Atos, capítulo 21, versos 27 a 30. O texto fala de um tumulto no templo envolvendo o apóstolo Paulo e um grupo de discípulos que estavam com ele. Em poucas palavras, o que a Bíblia nos diz é que Paulo, por ocasião de sua última visita a Jerusalém, foi acusado pelos judeus de ter profanado o recinto do templo, introduzindo ali um gentio, isto é, um não-judeu chamado Trófimo. Trófimo era da cidade de Éfeso, por isso eles queriam até apedrejá-lo juntamente com seu companheiro. De fato, a história tem confirmado que o antigo templo judeu tinha dois compartimentos externos. Um pátio exterior, que na verdade não fazia parte do edifício do templo, e outro mais interno, aonde aconteciam as cerimônias religiosas. No pátio exterior, que aqui aparece em destaque, pessoas que não fossem judias, mas que estivessem em condição de respeito religioso, poderiam entrar. Porém, no outro pátio, só judeus praticantes poderiam ter acesso. Os demais seriam punidos com pena de morte se adentrassem o recinto, e Roma sancionava essa prescrição. Nem mesmo soldados romanos entravam ali. Estes restringiam a sua presença à Fortaleza Antônia, que pode ser vista ao lado norte do santuário. Para que ninguém pudesse alegar ignorância a esse respeito, os administradores do templo fixaram nas muretas internas placas com inscrições em grego e latim, contendo advertências explícitas a quem ultrapassasse aquela parte. Pelo menos duas dessas inscrições em grego já foram encontradas. Uma está no Museu de Istambul, na Turquia, e foi descoberta em 1871. A outra foi encontrada 60 anos depois e hoje está no Museu de Israel, em Jerusalém. Este é o exemplar que está no Museu da Turquia. O seu texto está muito bem preservado e fácil de ler. Ele diz: nenhum estrangeiro será permitido na área interna delimitada por esta parede ao redor do templo. Qualquer um que entrar aqui estará convidado à morte sobre si mesmo, e ela virá de imediato. Alguns pensam que foi por causa desse triste episódio envolvendo Paulo e seu companheiro que o apóstolo escreveu a metáfora que aparece em Efésios, capítulo 2, verso 14. Ali ele fala de Cristo como sendo aquele que derrubou a parede de separação entre judeus e gentios, dando um fim à inimizade e inaugurando a paz. Além do templo, outro lugar descoberto dentro de Jerusalém antiga, em 1888, foi o tanque de Betesda. Ele é descrito em João capítulo 5. Ali Jesus operou um dos mais belos milagres de seu ministério. Estas são as ruínas do antigo tanque, evidentemente misturadas com construções de períodos posteriores, especialmente do tempo bizantino. O tanque original está nas bases dessas edificações. E aqui você pode ver uma maquete de como seria o tanque original, com base no que revelaram os achados arqueológicos. O mais importante dessa descoberta é que, por muito tempo, críticos da Bíblia tentaram negar o episódio de João capítulo 5, afirmando que este tanque era, na verdade, um reservatório d'água e que jamais os governantes da cidade deixariam pessoas mergulharem ali com o fim de serem curadas. O texto evangélico, portanto, seria uma lenda. Mas os últimos estudos arqueológicos acerca dessa estrutura mostram que, longe de ser um reservatório d'água da cidade, ela era, na verdade, um tanque do tempo de Jesus. E ele fora propositadamente construído para banhos de purificação coletivos e não para armazenar água ou oferecer momentos de lazer aos cidadãos da cidade. Sua função era estritamente religiosa e, portanto, condizente com o que está descrito no Evangelho de João. Esses banhos judaicos de purificação eram muito comuns no tempo do Novo Testamento. O ritual era chamado de Tevilá, e os tanques especialmente preparados para este fim recebiam o nome de Mikvaot. Como podemos ver nessas imagens,
Até mesmo as casas de ricos proprietários costumavam ter o seu próprio mikveh, isto é, o seu tanque de purificação particular. Um outro importante sítio dentro de Jerusalém Antiga é o tanque de Siloé, mencionado diversas vezes no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a menção mais notável deste reservatório d'água, agora sim um reservatório d'água, encontra-se novamente no Evangelho de João, desta vez no capítulo 9, onde Jesus, mais uma vez, realiza outro magnífico milagre. Ele cura um cego de nascença e o ordena a se lavar no tanque de Siloé. Diz o texto bíblico: Ora, quando ia Jesus passando, viu o homem cego de nascença. Depois de dizer estas coisas, cuspiu no chão e fez barro com a saliva. E pôs este barro sobre os olhos do homem e lhe disse: Vai lavar-te no reservatório de água de Siloé. E ele foi então, lavou-se e voltou vendo. De acordo com as últimas interpretações arqueológicas, esse tanque, juntamente com o outro de Betesda, foram transformados no tempo de Cristo em tanques públicos de purificação através da água, que, como dissemos, eram chamados no plural hebraico de mikvaot. Os judeus eram muito rigorosos nas regras de purificação do templo. Pessoas com qualquer moléstia ou deficiência física não poderiam ir às áreas mais sagradas do santuário. Mas é lógico que, sendo uma cidade que recebia multidões de peregrinos religiosos de vários lugares, Jerusalém nem sempre tinha o controle absoluto da situação sobre aqueles milhares que a visitavam. Logo, não era incomum que pessoas inválidas ou vítimas de disfunções físicas se aglomerassem para chegar, pelo menos, às bordas do templo. Então Herodes teve a ideia de transformar alguns desses reservatórios d'água em tanques de purificação e atender assim aquela gente que se valia dele. De acordo com o professor Rony Reich, que escavou o local, a presença de Jesus no tanque de Siloé, conforme descrita no Evangelho de João, pode ter sido motivada pela necessidade religiosa de lavar-se antes de subir ao templo. Assim, imagina-se hoje, seria a estrutura original do tanque. Mas nos tempos bizantinos, por volta do V século depois de Cristo, houve uma remodelagem no local por ordem de Aélia Eudócia, esposa do imperador Teodósio II, e o tanque original ficou então abandonado. Por muitos anos, vários visitantes de Jerusalém eram levados a esta estrutura bizantina, pensando erroneamente que aqui estaria o local original onde Jesus havia curado o cego. Mas o tanque de Siloé original estava, na verdade, mais baixo e só foi descoberto em 2004. Aqui você pode ver uma foto das primeiras escavações de como o tanque era e como ele aparece ao fundo. A seguir, um detalhe dos degraus laterais que contornavam o tanque em todos os seus lados. Ali temos, de fato, o que era realmente a estrutura do tempo de Cristo. Por muitos anos, os teólogos quebraram a cabeça tentando imaginar como seriam as práticas de sepultamento judeu do primeiro século. Esse conhecimento seria importante para entender melhor episódios como o sepultamento de Lázaro, que está em São João capítulo 11, ou o próprio sepultamento de Jesus Cristo. Em ambos os casos, o apóstolo João menciona a presença de linhos envolvendo os corpos e também, em ambos os casos, ele fala de lençóis separados, pelo menos 2 ou 3, sendo que um menor era para enrolar a cabeça e o outro o corpo do morto. Embora a arqueologia tenha ajudado a desvendar muitos detalhes descritos no Evangelho, aqui tínhamos uma dificuldade específica, porque tecidos antigos são muito frágeis e terminam se desintegrando rápido, não deixando nada para ser escavado ou pesquisado. A não ser, é claro, que estivéssemos diante de um tremendo golpe de sorte e que os mesmos tecidos houvessem sido guardados de uma maneira extraordinariamente particular. Mas foi exatamente isso que aconteceu pelo menos uma vez. Talvez não por sorte, mas digamos por providência divina. No ano 2000, uma escavação conduzida por alunos e professores da Universidade da Carolina do Norte revelou um achado incrível. Este túmulo, situado no Vale do Cedron, em Jerusalém, e datado da época de Cristo, tinha uma câmara interna que nunca havia sido aberta. Aqui você vê o arqueólogo Shimon Gibson ao lado da câmara, depois que ela foi aberta pela primeira vez em mais de 2000 anos. Nela, os arqueólogos encontraram uma ossada humana envolta em linho.
Os ossos e o pano, evidentemente, estavam fragmentados, mas em tamanho suficiente para serem analisados em laboratório. O carbono 14 confirmou a datação do tecido, que era de 2.000 anos, e testes de DNA revelaram que aquele sujeito sofria de lepra e morreu vítima de tuberculose. Por isso, seu corpo foi colocado numa câmara lacrada e acabou dessa forma sendo preservado, principalmente da ação de ladrões de sepultura que atuam em sítios arqueológicos. Análises microscópicas de alta resolução trouxeram outra informação importante sobre os tecidos. O corpo originalmente havia sido enfaixado em pelo menos 2 lençóis, um de lã, usado para enrolar o corpo, e outro de linho para envolver a cabeça, exatamente conforme temos no relato do Evangelho de João. Quanto aos personagens mencionados nos evangelhos, conforme aliás já mostramos noutro programa anterior, muitos documentos já têm confirmado a existência histórica de pessoas como Jesus, Herodes o Grande, Herodes Agripa, Pilatos, Caifás, João Batista e provavelmente Tiago, o irmão de Jesus, que depois de anos de debate acadêmico e judicial, teve a sua caixa funerária inocentada, digamos assim, pois ali percebeu-se que não se tratava de uma falsificação. Saindo mais uma vez para o livro de Atos, pois já fizemos menção dele no início desse programa, temos um interessante episódio envolvendo este livro e um dos maiores arqueólogos do Reino Unido. Seu nome, William Mitchell Ramsay, que na época era professor de arqueologia e artes na Universidade de Oxford. Suspeitando fortemente que o terceiro evangelho e o livro de Atos, ambos escritos por Lucas, não passavam de um mito, ele se dispôs, às expensas da universidade, viajar pelo Oriente Médio em busca de evidências para desmentir a Bíblia. Contudo, depois de 25 anos de acurada investigação pelas terras do Oriente Médio, examinando evidências históricas e arqueológicas por toda a região, Ramsay concluiu: os historiadores precisos são os mais raros dos escritores que conhecemos. Para mim, Lucas está entre eles. É um historiador como poucos. Seus escritos não apenas despertam confiança, como demonstram proceder de alguém que possuía o verdadeiro senso histórico. Em suma, esse autor bíblico deveria ser colocado no topo da lista dos grandes historiadores. Ramsay, em sua pesquisa, analisou as referências que Lucas faz a 32 países, 54 cidades e 9 ilhas e não achou nenhum erro sequer. Veja alguns exemplos de precisão do evangelista Lucas ao tomar as suas notas. Esta inscrição grega data do 2º século e foi encontrada em Tessalônica, na Grécia. A inscrição era, na verdade, um quadro de oficiais do governo que trabalhavam como administradores da cidade. 6 deles são mencionados e o título do seu cargo também é mencionado. Eles são chamados de politarcos. Agora, se você for ao livro de Atos, capítulo 17, versos 6 e 8, verá um episódio em que Jason, um líder da igreja de Tessalônica, é arrastado perante as autoridades locais. Agora veja, no original grego, Lucas escreveu que eles foram levados perante os politarcos de Tessalônica. Isso demonstra que ele era preciso até no uso de um nome específico do cargo político daquela cidade, pois este às vezes variava de local para local. No caso de Éfeso, o título mudava. A autoridade local era chamada de gramateus, que seria uma espécie de chefe da magistratura, e este é exatamente o nome que aparece na descrição de outro episódio ocorrido em Éfeso, conforme lemos em Atos, capítulo 19, verso 35. Na época em que Paulo e Barnabé visitaram Chipre, conforme o relato de Atos, capítulo 13, verso 4, a ilha tinha oficialmente 4 diferentes tipos de governadores romanos, e Lucas novamente acerta ao chamar Sérgio Paulo de procônsul. E por falar em Sérgio Paulo, também temos um achado arqueológico em relação a este político mencionado no livro de Atos. Mas para falar dele, é preciso entender o costume romano da antiguidade. Um cidadão romano geralmente tinha 3 nomes. O primeiro era o prenomen, que era o seu nome pessoal. Então vinha o cognomen, que era o nome de sua família, ou clã. E finalmente o nomen, que era um título estendido do clã ao qual ele pertencia.
Assim, por exemplo, o nome Gaius Júlio César poderia ser desmembrado dessa maneira. Gaius era o seu nome pessoal, prenomen. Július, o nome de sua família ou clã, cognomen. E César, o título extensivo de sua linhagem. Ora, o nome Paulo Sérgio contém apenas o seu cognomen e o seu nome de indivíduo, ou seja, o seu nome de família e o seu título. Falta saber qual seria o seu prenomen. Na falta desta informação, qualquer uma das duas inscrições encontradas em Chipre podem fazer referência a ele. Uma fala apenas de Sérgio Paulo, procônsul da cidade. Isto foi nos anos 50 d.C. A outra menciona um Quintus Sérgius Paulus, que foi procônsul durante o governo de Calígula. Finalmente, uma última inscrição encontrada em Roma fala de Lúcius Sérgius Paulo, que foi um administrador durante o reinado do imperador Cláudio. Como se pode ver, mesmo na impossibilidade de saber qual desses seria o Paulo Sérgio mencionado na Bíblia, uma coisa é certa. Essas inscrições demonstram que a família de Paulo Sérgio era proeminente durante o período coberto pelo livro de Atos, o que torna muito histórico o relato de um episódio descrevendo um membro desta família como administrador da cidade de Chipre. Esta é uma das inscrições mencionadas e que hoje está no Museu Yalvac, na Turquia. A história romana também fala de um certo Június Aneus Gálio, que foi filho do orador Sêneca e governador romano da Acaia, que é a atual Grécia. Essa inscrição, que hoje está no Museu de Delfos, na Grécia, traz o seu nome e data o seu governo. Ela chama Gálio de amigo de César e estabelece a sua administração entre 51 e 52 d.C., o que ajuda a datar o episódio de 1 ano e 6 meses em que Paulo ficou em Corinto, conforme lemos em Atos, capítulo 18, verso 11. E por falar em Corinto, quanto mais tarde Paulo escreveu uma carta dali aos romanos, ele havia enviado saudações de alguns companheiros de missão, e entre esses companheiros menciona-se um certo Erasto, tesoureiro da cidade. Isto pode ser lido em Romanos capítulo 16, verso 23. Pois bem, no decurso das escavações realizadas em Corinto em 1929, descobriu-se esse pavimento. Veja que ele traz uma inscrição latina antiga, porém bastante legível, aonde está escrito: Erasto, o curador dos edifícios públicos, construiu este pavimento com recursos próprios. A evidência sugere que esse pavimento existia no 1º século depois de Cristo e que esse generoso doador não seria outro senão o mesmo Erasto mencionado pelo apóstolo Paulo em sua epístola. Eu poderia dar outros dados arqueológicos sobre o Novo Testamento, mas prefiro concluir com uma história real. Você realmente já ouviu falar dos Gideões Internacionais, não é mesmo? Eles, por muitos anos, espalham cópias do Novo Testamento no mundo inteiro. Recentemente, o seu site publicou uma carta que receberam de agradecimento acerca do seu trabalho. O título da carta era Tudo Começou com o Novo Testamento. E o seu interior trazia este relato. Aos 8 meses de idade, minha família foi marcada por uma tragédia. Minha mãe foi vítima de uma bala perdida e no mesmo dia a família foi surpreendida com a notícia de que meu pai estava com outra mulher. Nosso sofrimento começou quando essa mulher veio para dentro de nosso lar. Passei necessidade com comida, pois minha madrasta me privava de boa alimentação e eu tinha constantes febres e pneumonias. Alguns anos, após uma briga violenta, meu pai deixou aquela mulher, mas as marcas ficaram na família. Eu cresci vendo essas coisas e fui ficando revoltado. Aos 12 anos, andava com amigos da nossa rua em Cruzeiro Velho, Brasília, e ali conheci o cigarro, a bebida, a violência da rua, a prostituição. Mais tarde, meu pai casou-se novamente e mudamos para um outro bairro chamado Guará. Minha revolta continuou. Alguns anos depois, fui preso, torturado e espancado. Mas foi neste lugar que ganhei um presente de um traficante, um Novo Testamento distribuído pelos Gideões. Comecei a ler, e aquelas palavras me confortaram, me deram fé e vi que Deus me amava. Mergulhei naquelas palavras. Na prisão, recebi uma proposta de ir para uma casa de recuperação. Lá sempre lia o Novo Testamento
seguindo as instruções da parte interna. Liberto, formei-me no seminário teológico e me casei. Deus me chamou para o pastorado. Me deu 2 lindos filhos. Pastoreei várias igrejas em Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo. Agora estou no Paraná. Agradeço a Deus e aos Gideões. Vocês são uma bênção. Impressionante esse depoimento, não é mesmo? Embora preferimos deixar no anonimato o autor da carta, podemos afirmar que a mesma é autêntica e não é única. Milhões de outras pessoas tiveram transformação semelhante lendo o Novo Testamento. Lendo um livro que, longe de ser um mito, é uma história real, uma história viva que pode mudar a sua vida para melhor. Um verdadeiro testamento de amor deixado por Deus a seus filhos e herdeiros. Que tal você se tornar hoje um desses herdeiros? Você descobrirá que todos nós podemos ser, pela graça, filhos do Pai Celestial. E ninguém, absolutamente ninguém, é órfão de Deus. Um abraço e até o próximo programa Evidências.